E hoje eu quero trabalhar uma vida resolvida. E se nós começarmos a pensar, e eu estava meditando sobre isso aqui, o que é uma vida resolvida? O que as pessoas dizem que é alguém com uma vida resolvida? Se você parar para pensar, e você olhar para você, como você diria que a tua vida é uma vida resolvida? Qual seria os argumentos, o conteúdo que você colocaria para apresentar de que você é alguém com uma vida resolvida? Como você classificaria isso? Se alguém perguntasse para você, diz para mim, você é alguém resolvido? Eu sou resolvido. Como? Por quê? Conta para mim. Por que você se acha uma pessoa resolvida? Essa é uma boa interrogação, amém? Fala para o teu irmão, essa é uma boa interrogação. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar se você é resolvido? Pergunta para o irmão, meu irmão, você é uma pessoa resolvida? Eu devolvo a pergunta para você. Você é resolvido? Eu gosto, irmãos, de mensagens assim, que nos provoca a uma pergunta que exige uma resposta sincera. Sincera. Porque essa é uma das perguntas fundamentais para aqueles que realmente querem conhecer o Senhor. Se alguém quer conhecer o Senhor, não tem uma vida resolvida, vai fazer do Senhor qualquer outra coisa, menos Senhor. Porque não tem uma vida resolvida. Então, se eu perguntar aqui, quem aqui tem uma vida resolvida? Levanta a mão aí para mim. Quem tem uma vida resolvida? Todo mundo com medo? Ó, o Tia Mertode tem uma vida resolvida. Ele tem os argumentos dele. Cadê? Só ele. Tem uma vida resolvida? Tem uma vida resolvida, irmão? Cadê mais? Ah lá, tem uma vida resolvida? Cadê mais? Acabou? O resto estão resolvendo, né? Está resolvendo, né? Então deixa eu falar uma coisa para você. Ei, desde que Jesus te chamou, Ele te chamou para resolver isso de vez. Se você já tem uma vida resolvida, basta você olhar para Jesus e lembrar de tudo aquilo que Ele falou. Ele disse assim, vinde a mim quem? Todos que estão cansados, oprimidos. Ele disse assim, eu vou resolver esse negócio. Ele disse também, sem mim, então eu posso ter uma vida resolvida, sim ou não? Mas o problema, irmãos, é que a gente precisa entender bem esse negócio. Dá ou não dá para ter uma vida resolvida? Dá ou não dá? Sim ou não? Sim, não, sim, não. Ei, não vai ser sempre assim, irmão. Eu sei que vai ser sempre assim. Mas a minha responsabilidade essa noite, em pouco tempo aqui, é para que a gente tentar ver na palavra de Deus, à luz da palavra, de como nós podemos ter uma vida resolvida. O que primeiro a gente precisa fazer é a pergunta, o que é uma vida resolvida? Então eu anotei algumas coisas aqui, pessoas que, segundo o conceito do mundo, porque esse assunto é um assunto também dos incrédulos. Os incrédulos têm esse termo, uma vida resolvida. E segundo alguns incrédulos, a pessoa que tem uma vida resolvida é uma pessoa que resolveu o seu problema afetivo. E para o grupo LGBT, muitos deles já são resolvidos porque resolveram e se encontraram naquilo que eles acham e determinaram que é para a vida deles. Então eles já estão resolvidos naquilo ali e ninguém se mete com isso porque eu já sou resolvido. Outras pessoas são profissionalmente realizadas. Chegaram no patamar profissional que queriam. Logo eles dizem, não tenho problema com isso, eu tenho minha vida resolvida. Outras pessoas têm uma vida resolvida familiar. Eu tenho minha família toda, está todo mundo em paz, isso aqui eu tenho minha vida tranquila, na paz. Ou seja, se nós olharmos o mundo como eles imaginam e eles classificam uma vida resolvida, para alguns
não basta apenas na vida afetiva, é preciso na vida profissional também. Para outros, é preciso também na vida familiar. Então eles já colocam 3 coisas. E segunda conclusão que eu cheguei, para o mundo, eles imaginam uma vida resolvida naquilo que eles gostam, naquilo que eles determinaram. E se eles conseguirem aquilo que eles desejaram, o importante é ele ser feliz com aquilo e pronto, ele tem uma vida resolvida. Agora, para você, quem já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, levanta a mão aí. Peraí, deixa eu ver. Eu vou tirar foto. Peraí, fica assim, quero ver se tem alguém aqui. Em dúvida ainda. A mão está assim, mas está. Tem. Olha para mim, tem alguém que não levantou a mão aí, irmão? Me ajuda eu. Ah, amém. Então todos têm uma vida resolvida nesse sentido. Já resolveram entregar a vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você já entregou, nós estamos fora desse conceito do mundo, que diz que para ter uma vida resolvida, eu tenho que estar com dinheiro no bolso, profissão garantida, emprego, né, garantido, onde ninguém vai me mandar embora. Não é isso? Só ninguém... eu sou funcionário público, não pode me mandar embora. Tá? Uma aposentadoria garantida, você vai se aposentar com 5 mil e pouco, mas eu posso me aposentar com 30, não tem problema, porque já estou resolvido. Isso é para quem vai chegar agora que vai mudar. Então, eu estou resolvido. Então, o conceito do mundo é isso, irmão, para as pessoas. Elas determinam o que resolve a vida delas. Agora, para mim e para você, e convidamos a Jesus Cristo para ser Senhor e Salvador da nossa vida. Para nós ter uma vida resolvida, não tem nada a ver com isso aí. Ainda que essas coisas vão fazer parte da nossa vida, mas esse não é o fundamento principal da nossa vida. Porque Jesus nos chamou para buscar primeiro o quê? O governo de Deus. O reino dele que nos governa. E todas essas demais coisas vão ser acrescentadas. Algumas sim, outras não. Outras serão tiradas. Umas serão acrescentadas e para acrescentar alguma coisa vai ter que tirar outras. Porque é assim com Deus. Então, o que eu preciso resolver? Eu preciso entender o que a Bíblia diz, que nós somos eternos. Nós somos eternos. Abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 6, nós vamos ler. Deixa eu pegar outro texto aqui, que eu lembrei agora. Porque nós precisamos ter uma vida resolvida. E tudo que Deus quer é que eu e você tenhamos verdadeiramente. Achei. Tá, então vamos lá. O apóstolo Paulo escreve uma carta a uma igreja complicada. Aqui era uma igreja que não era resolvida. Eu falei assim, uma igreja que não era resolvida. Uma igreja estava agarrada a tradições, cultura, religiosidade, interesses pessoais. Pessoas que estavam disputando umas com as outras, quem era melhor, isso e aquilo. Todo tipo de confusão existia dentro dessa igreja aqui. A igreja de Corinto, igreja complicada. Por isso Paulo escreve 2 cartas e todas as 2 cartas ele manda o coro para cima dessa igreja. E não é diferente para nós hoje, porque essa carta nos edifica, porque os mesmos problemas do passado, que foram construídos através dos mesmos demônios que existem no dia de hoje. Demônio não morre. Fala assim, demônio não morre, não fica velho, não faz aniversário, não dorme, não fica cansado. É espírito. Os mesmos espíritos que atuou lá atrás, irmãos, é o espírito que atua hoje. Espírito é espírito, sempre espírito. E não tem comemoração de aniversário nos espíritos. Quem comemora aniversário é quem está na carne. Nós que estamos na esfera humana. Temos um tempo de validade, um prazo de validade na terra. Então, Paulo diz assim: entretanto falamos de sabedoria entre os maduros,
mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. 7. Pelo contrário, falamos da sabedoria de quem? De Deus. Do quê? Então fala assim, do mistério que estava oculto. Então eu queria já segurar isso para você, essa palavra. Paulo está dizendo que existem mistérios, e o que a igreja propõe a pregar e a falar são de mistérios de Deus que são revelados, que tem que deixar de ser mistério. Por isso não cabe o crente querer ter o conceito de resolver a sua vida com as propostas que o mundo e com as buscas que o mundo faz. Se nós copiarmos o mundo e centrarmos a nossa vida achando que tudo aquilo que está no mundo está também direcionado a nós, nós vamos nos perder e nos enganar, porque Deus tem mistério para nós. Então, o que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Para a nossa, fala assim, para a minha glória. Como? Você vai manifestar uma glória de Deus. A sua glória é a manifestação da glória de Deus. A glória do nome de Deus, a glória da majestade de Jesus Cristo resplandecendo através da tua vida, das tuas ações, das tuas atitudes. E aí no versículo 9, nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam o quê? Jesus estava ali apresentando e resolvendo, chamando o homem, olha, vou resolver o problema de vocês. Por isso eu disse para vocês, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas eu vou acrescentar na vida de vocês. Ele disse, vinde a mim todos que estão cansados, todos que reconhecem que não estão resolvidos. Não estão resolvidos porque estão gemendo em alguma coisa, estão sentindo falta de alguma coisa. Vinde a mim, porque eu vou aliviar vocês. E eu vou colocar um jugo novo em cima de vocês. Eu vou tirar esse peso. Eu vou colocar algo novo. Jesus fala isso e o apóstolo Paulo escreve dizendo, olha, os poderosos religiosos dessa era, eles não conheceram, não entenderam o que Deus estava fazendo através de Jesus. Por isso eles não o reconheceram como Salvador, não o reconheceram como Messias prometido, porque não estavam entendendo o que Deus está fazendo. Ei! Se você não entender o que Deus está fazendo na tua vida hoje, se você não entender por que você trabalha em tal lugar, por que você mora em tal lugar, por que você faz parte da família tal, por que você tem pai, mas não tem mãe, mas não tem pai, se você não entender o porquê que você está vivendo isso, para que você está vivendo isso, e qual é o propósito de Deus nisso, você não vai desfrutar dos mistérios de Deus. Mas Deus quer mudar essa história. Ele quer que você seja uma pessoa consciente, resolvida. Alguém que sabe realmente o que Deus está fazendo e principalmente qual é a tua participação naquilo que Ele está fazendo. Para que nós possamos chegar aonde Deus quer. Versículo 9. Você pode ler? Todavia, como está escrito, olho não vi nenhum, nem ouvido, nem mente alguma. Então, nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem algo preparado para nós. E se tem uma coisa que nós vamos encontrar, é que Deus vai resolver a nossa vida. E vai resolver como? Ele vai revelar aquilo que estava oculto. Versículo seguinte, ele vai falar exatamente isso. Coloca lá. Versículo seguinte diz, mas Deus o revelou a nós por meio de quê? Do Espírito Santo de Deus. Você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se você recebeu o Espírito Santo de Deus. Você tem acesso ao Pai pelo poder do Espírito. Você deve se alimentar do Espírito Santo de Deus. Você deve criar um relacionamento com o Espírito Santo de Deus para resolver toda e qualquer questão da tua vida.
Se o teu casamento, se o seu relacionamento, se os sonhos em que você estabeleceu para a tua vida não for apresentado para Deus, para perguntar para Ele, Senhor, como é isso que eu devo fazer da minha vida? Se você não perguntar para Ele, tem gente que pega o sonho pronto e coloca lá diante de Deus, abençoe isso aqui. E aquilo que está sendo estabelecido é totalmente contrário aos princípios que Deus estabeleceu. E eles estão pedindo para Deus abençoar. Está pedindo para Deus resolver. Pessoas que estão indo na contramão do que Deus está fazendo. Está pedindo para Deus abençoar. E esquece de que Ele disse, olha, todo o mistério que eu tenho sobre a sua vida, eu vou te revelar. Deus não quer brincar de esconde-esconde. Deus não quer que fique oculto a proposta dele para aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Ele não quer, Ele quer revelar. Mas a gente está criando um sistema religioso, onde a gente pega tudo pronto e coloca diante de Deus. Deus, assina aí, dá a tua assinatura embaixo. Em nome de Jesus, abençoa isso. E o Senhor está dizendo, filho, não, isso vai dar ruim. Quer ver um exemplo? Um monte de pessoas começa um relacionamento, constrói um relacionamento afetivo para construir uma família, não consulta para Deus. E o Senhor diz lá que você não deve se juntar a jugo. Qual é o jugo? Desigual. Não, mas ela vai se converter, ele vai se converter. E as pessoas já têm respostas para se defender diante de Deus. Ao invés de perguntar para o Senhor, é isso mesmo? Ao invés de entrar pelo caminho do Senhor, buscar orientação, buscar ajuda, não, eles pegam tudo pronto, depois pedem, vem orar aqui para mim por isso. E vão buscar outras pessoas para ajudar a orar por aquilo que aquela pessoa escolheu. Irmãos, essas coisas têm levado as pessoas a ter uma vida encrencada. Porque querem pegar tudo pronto. Se convidaram a Jesus Cristo para ser Senhor e Salvador da sua vida, Ele disse o quê? Sem mim, nada podeis fazer. E aí, mas eu falei com Ele. Como que você falou com Ele? Com o que Ele disse para você? Como Deus te responde? Como é que você... eu senti no meu coração. Teu coração é enganoso. Não é por sentimento. Eu tenho que entender que Deus usa os seus meios de nos responder. E nós precisamos conferir as respostas de Deus naquilo que Ele estabeleceu já como palavra. Deus é um Deus de princípios, amém? Deus é um Deus de princípios. Se você é alguém que não aproveita para conhecer os princípios de Deus, você nunca vai conseguir ter uma vida resolvida. Porque o Senhor já resolveu a tua vida. Ele já predestinou você. Ele já está te chamando para conhecer algo que é eterno. Fala assim, eterno. Existe uma eternidade do qual nós viemos dela. E Ele quer que a gente a conheça. Ele quer nos mostrar que nós estamos aqui de passagem. Por isso tem um monte de coisas que a gente precisa resolver na nossa vida. E a primeira coisa é resolver quem vai nos governar. Quem é que vai governar a nossa vida? Quem é que vai dizer para nós o que fazer e como fazer? Quem é que vai dizer para mim o que eu tenho que fazer? Como fazer? Quando fazer? Quem vai me orientar para isso? Quem você convidou para ser Senhor da sua vida? Se foi Jesus, você precisa buscar o Senhor, conhecer Jesus, conhecer sua palavra. Precisa buscar essa ajuda para que você possa compreender. Eu tenho falado aqui, pela manhã eu falei isso, você foi chamado para ter uma vida de fé. A Bíblia diz, o justo viverá pela... Se você não entende que a fé, ela vem de Deus, é Deus quem coloca, nós somos recipiente de fé. Nós não temos fé até que a recebemos. Deus, Ele envia a sua palavra.
E ela toca em nós, e o Espírito a qual Deus nos dá, revelador, ele impulsiona aquela palavra de tal forma, que a nossa mente, ela fica totalmente envolvida com aquilo. E a gente diz, é isso, Deus. E a gente agora, Senhor, como que eu faço isso? Fala assim, Deus manda uma palavra de fé, que é uma palavra de poder. Eu não sei como que vai acontecer. Eu não sei como que ela vai se tornar verdade na minha vida. Mas eu me agarro a ela. E eu, Senhor, eu preciso conhecer. E eu preciso me preparar e desenvolver para que essa palavra se torne verdade na minha vida. Irmãos, tem um monte de pessoas que elas gostam de ouvir promessas de Deus. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem promessa. Irmãos, isso são palavras que ficam vazias. Que Deus tem promessa para a vida de todas as pessoas. Isso é a coisa mais simples que tem na Bíblia. Deus tem promessa na vida de um monte de pessoas. Todas que Ele chama, Ele tem promessa. Até aqueles que Ele tem chamado e não tem dado ouvido a que Ele tem falado. Deus tem promessa até para o ímpio, que não gosta de ouvir Deus. Deus tem promessa para ele também. Então isso é algo básico, mas não basta saber que Deus tem uma promessa para você. E não basta também saber qual é a promessa. Ah, agora eu já sei qual é a promessa de Deus para a minha vida. E aí? Como você vai resolver isso? É preciso dar continuidade, é preciso se posicionar. A Bíblia diz que para tudo tem um tempo e um modo. Há um tempo em que Deus vai te maturar. Paulo, quando escreve aos Gálatas, eu falei isso pela manhã, capítulo 4, ele diz que Deus, Ele nos chama para ser filhos e consequentemente, co-herdeiros de Cristo. O que é isso para nós? Ser filho de Deus, não basta saber que eu sou filho de Deus, preciso saber por que eu sou filho e como que eu sou filho, se a Bíblia diz que só tem um filho. Ou seja, eu preciso resolver o entendimento de todas essas coisas. Eu só posso ser filho se eu tiver o DNA do único filho dele, Jesus. E eu só posso ter o DNA desse único filho se eu receber a mente daquele filho, Jesus, o qual agora é colocada sobre nós, quando Paulo diz aos Romanos que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E isso vai acontecer num dia de cada vez. E isso vai nos ajudar a resolver quem nós somos. Qual é a nossa posição? O que nós estamos fazendo com a nossa vida hoje? Como você está resolvendo os seus relacionamentos? Como você está vivendo, resolvendo lá as suas responsabilidades sociais e nesse mundo de trevas? Como você está inserido nesse meio? O que você está fazendo? Como você está participando de tantas coisas a qual o mundo está vivendo hoje? Tanta tecnologia, tantas coisas, tanta informação em todo o tempo. Como você está vivendo tudo isso? De que maneira? Então, é preciso resolver essas questões. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo. Porque a Bíblia diz que tem um tempo e tem um modo. Há um tempo e um modo. E há vários exemplos. Eu quero citar alguns exemplos para você. Mas antes quero ler o versículo seguinte. Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Olha só. O Espírito de Deus te leva na profundidade daquilo que o mundo não conhece. E que alguns que são herdeiros, e quando Paulo fala aos Gálatas, diz assim, enquanto eles já são herdeiros, mas não estão prontos para tomar posse. Imagine você é um empresário, ou você não precisa nem ser um empresário, alguém que tem um monte de bens. Você tem lá 50 casas alugadas. Vamos dizer isso aí. Aí você tem um herdeiro. O seu herdeiro é pequenininho ainda, é uma criança. E ele está crescendo. E de repente você vai embora, acaba os seus dias, ele tem 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. Como ele vai usufruir da herança que você deixou para ele? Como é que você resolve essa questão? Ele precisa de quê? De um tutor. Paulo fala isso aos Gálatas.
Ele precisa de pessoas confiáveis, pessoas que foram preparadas até pelo próprio pai, em que vai confiar a eles para ajudar o seu filho a crescer e a tomar posse daquilo que ele recebeu. Caso contrário, ele não vai aceitar aquilo porque é tudo dele, e ele vai começar a fazer como criança. E ele não vai valorizar o que o pai deixou. Ele vai começar a vender as propriedades. Não, vende, isso só me dá dor de cabeça. E hoje é assim que as pessoas fazem. E eles estão fazendo isso dentro do reino de Deus. Deus tem dado palavra, oportunidade. As pessoas não têm crescido, não têm buscado o modo de Deus. O tempo e o modo não têm sido respeitados. E as oportunidades que recebem, muitas vezes não consegue resolver aquilo que já deveria estar resolvido. Então, por quê? Porque Paulo diz que ainda estavam como meninos, então não pode desfrutar. Porque o menino nunca vai conseguir desfrutar da grande herança que o pai deixou. Se nós lembrarmos, a Bíblia fala, eu perguntei aqui pela manhã, a Bíblia narra a história de alguém, quem lembra a história que a Bíblia narra sobre alguém que desperdiçou toda uma herança? O filho pródigo. Ele pediu o pai, ele matou o pai no seu relacionamento, pedindo a sua herança com o pai vivo. O pai então deu a ele, toma filho, ele deu, e ele desperdiçou tudo. Por quê? Porque ele não sabia o valor que aquilo tinha. Ele não sabia e ele acabou com toda a herança. Depois ele ficou extremamente uma pessoa que não resolveu a sua vida com aquilo que recebeu. Irmãos, quantas pessoas vão receber tantas coisas e não vão resolver suas vidas? Oportunidades. Pessoas vão casar bem, mas não vão resolver sua vida. Pessoas vão trabalhar, vão ganhar bem e não vão ficar nunca satisfeitos com aquilo que ganham, porque sempre vão querer ganhar mais. Pessoas vão se colocar em posições no meio social da vida e vão galgar alguns cargos, alguns vão ser governantes. Vão ser governantes e vão esquecer, porque não terão a vida resolvida com Deus. Fala assim, eu preciso ter a minha vida resolvida em Deus. Irmãos, esquece qualquer outra coisa. Resolva a sua vida com Deus. Se você não resolver a sua vida com Deus, qualquer hora você pode ser convocado. E vai chegar diante dele e vai ficar desesperado porque não resolveu aqui na terra aquilo que precisava ser resolvido. E Deus deu todas as condições para que isso acontecesse. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vem dando todo esse tipo de exortação. E no versículo, volta para mim lá. Ele botou o Gálatas ali, né? Muito bom, mas bota lá o Coríntios 11 agora. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Só quem conhece as coisas de Deus é quem? O Espírito. Olha, você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você não buscar direção, discernimento do Espírito Santo, você não vai entender o que Deus está falando. Você vai conhecer história. Você vai ler história, você vai buscar grego, hebraico, aramaico, mas você não vai entender o que Deus está dizendo. Porque ele diz que ele revela aqueles que o amam. Amar é doar, fala assim, ali amar é doar, fala assim, quando eu amo a Deus, eu me dou a Ele. Eu me entrego para Ele. Senhor, Jesus, seja o Senhor da minha vida. Não abra mão disso, não faça nada sem perguntar ao Senhor. Se você, seja sincero, um monte de coisas e decisões que você toma na tua vida, se você perguntasse ao Senhor antes, você faria o que você fez? Um monte de coisas que você fez na sua vida. Você já parou para pensar nisso? Caramba, se eu tivesse me aproximado mais de Deus, se eu tivesse buscado mais o Senhor para compreender essa área aqui da minha vida, eu não teria tomado essa decisão. Ei, querido, Deus é um Deus de perdão, é um Deus de recomeço. É o Deus de recomeço.
E toda atitude errada, toda escolha errada, Deus dá a oportunidade de recomeçar. Citei aqui, também, não lembro nem mais que dia foi, mas eu citei anteriormente aqui já a questão de Moisés, quando ele subiu ao monte. Ele subiu ao monte, ele foi ter com o Senhor entregou as tábuas na mão dele, e o Senhor que preparou tudo, escreveu e tudo, e quando o Senhor disse para ele descer, porque o povo estava se rebelando, o povo já estava corrompido, e quando ele vai descendo, que ele chega lá e vê o povo fazendo um bezerro de ouro, ele pega aquelas pedras, ele joga aquela pedra no chão. Ele se revoltou com aquilo. Agora o Senhor vai e diz para ele que ele deveria preparar as pedras e se apresentar a ele de novo. Então, ou seja, Deus disse para ele, olha, eu vou fazer isso de novo, mas agora vai ser diferente. Ei, quando Deus recomeça na tua vida, Ele faz diferente. Ele dá a oportunidade, mas será diferente mediante a reconhecimento. Eu me lembro que eu citei aqui que a primeira vez que ele desceu, quando Deus falou o que estava acontecendo com o povo lá embaixo, ele intercedeu pelo povo. Não, Senhor, o que vão pensar de ti? Moisés estava querendo dizer para Deus o que ele tinha que fazer. Como se, Senhor, tu não está entendendo ele, Senhor. Eu conheço ele, eu entendo ele, Senhor. Moisés não estava entendendo Deus. E aí quando ele desce, ele vai e quebra. Ele conhecia tanto o povo que se revoltou com ele e quebrou as pedras. Depois quando ele volta diferente. Ele volta agora com outro conceito. E tudo que Deus falou, ele foi exatamente porque ele conheceu dele, pediu para ver Deus. E aí o Senhor disse, se colocou como na fenda da rocha, não foi? E ele disse assim, eu vou passar. E você vai me ver por trás. E quando ele então desce pela segunda vez, ele desce e o seu semblante era totalmente diferente. Quando o seu semblante estava reluzente, as pessoas olharam, ficaram espantadas, e ele não estava nem entendendo, porque ele percebeu que as pessoas estavam olhando para ele e estavam assustadas. Porque ele esteve na presença do Senhor e a glória do Senhor se manifestou de tal forma. Na segunda vez, foi melhor do que a primeira. Porque agora ele já não tacou, as tábuas que Deus deu no chão. Agora ele já não desceu lá, antes de descer de lá, ele não quis ensinar para Deus o que Deus tinha que fazer. Ele entendeu. Então nós podemos tirar vários entendimentos desses relatos em que Moisés subiu a primeira vez e a segunda vez. Várias são as percepções que a gente tem ali. Vários são os ensinos. Era um homem que realmente queria abençoar pessoas, mas não sabia, porque não era resolvido no entendimento de quem realmente era Deus. Ninguém vai conhecer Deus, irmãos, em toda a sua plenitude, em tudo aquilo que Ele é. Quem está vindo domingo pela manhã, a gente tem ministrado aqui sobre o temor de Deus, a gente tem aprendido isso. Deus é muito grande, imensurável. E quanto mais você busca conhecer Deus, Deus ainda se coloca de forma muito maior, porque Ele é muito maior. Não tem como o homem, dentro da sua mente tão pequenina, entender Deus. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para isso. Versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha só. Ei, quer resolver a tua vida? Deus tem nos dado gratuitamente tudo aquilo que precisamos. Por isso você pode ter uma vida resolvida. Para isso basta você receber o senhorio de Jesus. Permita que Ele seja Senhor da tua vida. Porque muitas vezes chamamos Ele de Senhor. Mas aí nós vamos lembrar que num dado momento Ele falou abertamente para todos aqueles que estavam ouvindo. Muitos naquele dia me dirão, mas Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos isso, curamos enfermo, pregamos a Tua palavra, fizemos isso, fizemos aquilo. E Ele disse, não vos conheço. Não basta chamar Ele de Senhor. Não basta falar das coisas dEle. Temos aprendido que não basta eu simplesmente falar das coisas de Deus.
Eu preciso verdadeiramente trazer as coisas de Deus para a minha vida. Eu preciso me relacionar com Ele. E isso é ter uma vida resolvida, amém? Fala assim, ter uma vida resolvida é ter um relacionamento pleno com Deus. É saber que você é eterno. Você foi trazido da eternidade para cá. Por isso que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, você veio dele. Então, por isso que o homem deseja a eternidade, ele anseia por aquilo que é eterno. Ele anseia por aquilo que chama a atenção dele para algo sobrenatural. Todo homem, irmão, tem essa carência. Não existe pessoas ateus. Pessoas dizem, eu sou ateu porque eu não creio em coisa alguma. Crê nele mesmo, já não é ateu. O Deus dele é ele mesmo. Mas ele crê que ele é Deus. E tem um monte de pessoas virando Deus na terra. Por isso já teve um monte de filme aí, né? O dono do mundo, o Deus, o não sei o quê. Um monte os filmes de ficções que as pessoas jovens gostam muito hoje, todos eles apresentam alguém como todo o poder. Super-heróis, eles têm superpoderes. Não tem? Então, o homem tem isso, isso faz parte da natureza do homem. O homem tem essa coisa por aquilo que é maior, por aquilo que é superior a ele. Há uma tendência sobre isso, e você precisa resolver essa questão na tua vida. Saber que só Deus é bom, só Deus tem todo o poder. O homem precisa se curvar diante do Senhor, porque a criatura nunca poderá se tornar maior do que o seu Criador. Isso é palavra de Deus para nós. Então, o Senhor, Ele vem e Ele diz isso, Ele tem tudo gratuitamente para nos dar, e Ele dá pelo poder do Espírito. Versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. É o Espírito que te ensina a palavra de Deus. É Ele quem te revela, é o Espírito de Deus que te traz aquela palavra, como eu disse anteriormente, é uma palavra de fé. Deus traz uma palavra para você e você recebe essa palavra como algo de fé para a tua vida, mas você não sabe como praticar isso. Muitas vezes você não consegue. Senhor, mas tu falou isso e isso, Senhor, eu estou em pecado contigo. Senhor, porque eu não estou conseguindo. Ei! Muitas vezes você não vai conseguir na primeira, não vai conseguir na segunda, não vai conseguir na terceira. Mas no momento em que você começar a interagir com aquele que te deu a palavra, ele vai te mostrar qual é o caminho, qual é a direção que você precisa tomar para que aquela palavra que deu se torne realidade na tua vida, porque foi ele quem deu a palavra. Então, eu preciso entender que as palavras são ensinadas não por sabedoria humana, é pelo poder do Espírito. Você não vai conseguir. Ei, quem disse que você não vai conseguir? Se o Senhor lhe deu a palavra, Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele deu sobre a sua vida. Então creia, se agarre à palavra e se prepare. Se prepare para que ela se torne realidade na tua vida. Aprenda a receber a palavra da fé. E não guarda simplesmente. Tem gente que pega a palavra e guarda. Nunca mais use, até esquece que recebeu. Do que adiantou essa palavra? Palavra de fé. Ou seja, palavra que não está sendo usada. Por quê? Porque recebeu isso, é muito difícil, eu vou guardar isso mais para frente. E aí nós vamos pensar, pessoa que não tem uma vida resolvida. Ela acha, não, depois que eu casar. Não, depois que eu me aposentar. Não, depois que eu ganhar X, que eu arrumar meu emprego. Depois de pessoas que não entenderam que em Cristo Jesus você já deve buscar ter uma vida resolvida. Saber a quem você pertence. E você não deve dar passo algum na sua vida sem consultar o Senhor, sem perguntar ao Senhor, sem buscar a direção do Senhor. Permita que Jesus seja aquele que vai te levar a ter uma vida resolvida. Alguém que verdadeiramente sabe da onde veio, para onde vai. Da onde veio, o que está fazendo aqui. Ei, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Eu vim louvar o Senhor. Ei, o que você está fazendo aqui? Não sei. Deus quer
que você saiba o que você está fazendo. Por que está fazendo? E qual é o tempo que você está vivendo? O que Ele está realizando na tua vida hoje? Deus quer que você faça esses questionamentos e você pergunte para Ele. Quantas vezes você tem parado para conversar com Deus acerca disso? Quanto tempo você gasta e qual investimento você faz para isso? Tudo isso, irmãos, faz parte do nosso processo. Se você investe pouco naquilo que Deus te deu uma palavra e você só ouviu ela no domingo, agora vou esperar para ouvir o domingo de novo. E pegou o domingo passado, o que Deus falou comigo? Ah, nem lembro. Exercita o que Deus falou. Receba a palavra, guarda a palavra, coloque a palavra verdadeiramente no teu coração. Versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita o quê? As coisas que vêm do Espírito de Deus. Fala assim, quem não tem o Espírito de Deus não concorda com o que Deus fala. Quem não tem o Espírito de Deus nunca vai aceitar o que Deus fala. Porque é mistério. É mistério. É algo que Deus quer realmente fazer para impactar. E aquilo que o mundo diz que é, Deus diz que não é. Porque Ele vai usar aquilo que o mundo diz que é horrível, que é terrível, que não vale nada. E Ele vai colocar em posição para dizer vale e vale muito. Porque é o Senhor quem te dá valor. Mas para que você saiba qual é o teu valor diante de Deus, você tem que se aproximar dEle. É tudo que Ele quer. Não deixe as pessoas dizer quanto você vale. Não deixa. As pessoas estão dizendo quanto valem. Aquela jovem que entrou nesse escândalo durante essa semana, que está nas mídias aí, ela disse quanto que ela valia. Aquele jovem disse também quanto que ele valia para ter um relacionamento com ele. Ou seja, as pessoas estão buscando valores umas nas outras. Fala assim, eu preciso resolver a minha vida permitindo que Deus diga qual é o meu valor. Se você deixar que o mundo diga para você, que a circunstância diga para você quanto você vale, qual o valor que você tem, você nunca terá uma vida resolvida. Jesus, Ele disse, vinde a mim todos vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vou dizer para você o valor que você tem. Eu vou aliviar vocês, eu vou mudar você. Eu preciso crer no que o Senhor diz. E quando Ele diz, olha, é o Espírito, vem do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, porque são loucura, e não é capaz de entendê-los, porque elas são discernidas espiritualmente. Irmão, você vai conversar com pessoas ímpias. Tem muito crente, irmãos, que tem uma amizade enorme com ímpio, e não consegue ter uma amizade com pessoas de Deus. Por quê? Porque não tem uma vida resolvida, e quem não tem uma vida resolvida não quer ser confrontado. Porque quando você tem amizade com alguém que é de Deus, alguém que é boca de Deus, alguém que é profeta de Deus, vai contrariar você, vai falar em amor para você e vai dizer a verdade para você. E você vai cortar aquela pessoa. Tem gente que nos grupos das redes sociais, ela deleta aquela pessoa. É assim. Na minha família, a gente tem o grupo da família. E de vez em quando tem alguém da família que vai lá e pá, saiu. Aí eu falei, ué, fulano saiu, por que fulano saiu? O que houve? Se aborreceu com alguma coisa que viu ali. Não concordo. Alguma coisa que foi colocada de forma profética ali, aí alguém se aborreceu. E aí, nos grupos de amigos também é assim. Não concordo. Aí, pum, deleta. E aí, a gente está vivendo isso. Ei! A gente canta umas canções, tem uma música que eu quero ser profeta dessa geração, não tem? Como é que é a música? Não é lá aí, não vi. Não sei, mas como é que é? Tem música, um monte de música que fala que quero ser profeta. O Fernandinho tem música que fala também que quero ser profeta nessa geração. Quem quer ser profeta nessa geração? Você quer ser profeta nessa geração? Poucos querem. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus chamou a sua igreja para ser boca de Deus na terra. Ser boca de Deus é profetizar, é falar o que Deus diz. Se você não quiser falar o que Deus diz, você vai viver bem com todo mundo. Todo mundo vai achar você muito bom, muito legal, porque você concorda com tudo de errado que eles fazem.
fazem um monte de besteira, não estão honrando o Senhor, se dizem do Senhor, e você vai lá e concorda com elas, e nem vê aqui, não, pula essa parte. Ô lindona, ô lindão, ou não sei o quê, e deixa ele no erro. Esquece o que a palavra diz. A palavra diz que quando você vê que o mal vem, que a espada vem sobre a vida daquela pessoa, e você não o avisa, o sangue daquela pessoa virá sobre a sua cabeça. Deus vai cobrar de você. Porque você está vendo ela viver uma vida de podridão. Não fala, não dá uma palavra. E se apresenta como profeta de Deus. Se você tem Jesus como Senhor, Ele te chamou para ser boca dele na terra. Chamou para falar a verdade. Não é para matar as pessoas, amém? Não é para ser um grossão. Não, é usa da sabedoria. Pergunta para Deus como você vai fazer isso. Pergunta. Porque vivemos um tempo assim. Tem uma pessoa no lugar onde eu trabalho que ela tem uma visitação de um anjo. E aquele anjo, ela disse que tem... essa pessoa não fala isso para mim. Eu já falei isso aqui, porque sabe que eu sou pastor. Vem para mim para conhecer Bíblia. Aí tem dúvida da Bíblia, vem me perguntar para mim. Mas ele não quer que eu explique para ele o que está dizendo aquilo ali. Porque ele já tem um conceito pronto daquilo ali. Ele é espírita kardecista. Então ele pratica boas obras. E ele tem uma visitação de um anjo que diz que é uma coisa linda, os olhos azuis. Segundo as pessoas que ficam assustadas quando vêm falar e vêm me perguntar, porque eles ficam, caramba, ele tem uma visitação de um anjo. O anjo, ele falou para mim que o anjo é assim, tem mais de 2 metros de altura, tem cabelos assim, aqueles cabelos ruivos, bonitos, os olhos azuis, asas enormes, meia branca, meio azulado assim, meio, aquele fundo meio azul, que reflete assim, um negócio bonito. Há uma luz enorme diante dele. Ah, caramba. E aquele anjo vem e aparece e começa a me falar um monte de coisas. Aí eu perguntei, mas o que o anjo fala? Fala um monte de coisa que está acontecendo aqui da empresa. Está dizendo para a empresa que vai acontecer, que fulano assim está fazendo isso, que fulano está fazendo aquilo. Eu falei, é mesmo? Esse é anjo fofoqueiro mesmo, né? Que anjo é esse, mano? Ele está vendo tudo branco, ele é daltônico. Ele é daltônico. Irmãos, tu acha que o diabo ia apresentar para a pessoa todo preto, mascarado, com os dentão para fora, uma foice na mão, a língua daquele tamanho, igual os jovens gostam, né? A juventude gosta de usar uma roupa preta com um cara aqui com a língua vermelha para fora? Aquilo ali é uma representação do capeta. Não é? Então acho que é isso, é assim que ele vai aparecer? É assim, com a foice na mão, igual os filmes de terror? Ah, ele vai vir lá. Para muitos eles não vão nem assustar mais, porque estão acostumados a ver esses filmes, né? Deixa eu falar com você que gosta desse tipo de filme. Vigia, tá? Vigia. Você nunca terá uma vida resolvida sendo levado a dar atenção a esse tipo de coisa. Tem gente que gosta de ver zumbi. Cara, é zumbi, agora é série, né? Eu olhei outro dia na Netflix, estava lá série, tem uns nomes lá, zumbi, não sei o quê. Cada vez tem uma série nova. Eu falei, caramba, tem uma vez que eu botei naquilo. Que coisa horrível, meu Deus, como é que alguém vê isso? E eles sabem todo o enredo daquilo, sabe? Videogame, então. Tem um monte de vídeo, cortar a cabeça, matar, fazer todo tipo de desgraça. E eles gostam daquilo. Eu falo, meu Deus. Aí se aparece para essa pessoa um anjo igual aquele, para ele não vai nem espantar, porque ele está acostumado com aquilo. Mas para aquele ali, que quer a luz, que quer conhecer o Senhor, vem e aparece como anjo de luz. E eles são enganados. Então essa pessoa nunca terá uma vida resolvida diante do Senhor, porque está debaixo do engano. E se estiver do teu lado, e você com oportunidade de dizer a verdade para aquela pessoa, eu não vou falar e vai ficar com raiva de mim, ele é meu chefe. Eu não, porque ele vai me prejudicar aqui, vai lá, que ele vai lá para aquele negócio dele, aquela mesa lá, e ele começa a falar de mim. Eu mexo com essas coisas não. Um monte de crente assim, irmãos, pelo amor de Deus, não são resolvidos. Ei, ninguém pode tocar em você se você tiver a cobertura do Senhor, somente com a permissão dele. Então não tenha medo, seja resolvido nessa questão espiritual. Deus quer te revelar o mundo espiritual. Ele não quer que você tenha medo do diabo e nem tampouco dele.
E há pessoas que não querem, tem crente que tem medo de ler Apocalipse. Eu vou ler Apocalipse não, pastor, não devia nem ter esse livro na Bíblia. E que fala lá um monte de dragão, de um monte de cobra, de serpente, um monte de bicho com um monte de cabeça, que coisa horrível. Ai, meu Deus. Como vai ter uma vida resolvida se não busca entender as coisas de Deus? Então, querido, o povo de Deus precisa resolver essas questões, porque ele fala essa palavra, e aí botou ali, ó, quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer e você não advertir, nem lhe falar para dissuadi-los dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será o responsável pela morte dele. Se você ver João 15, 22, Jesus está falando da videira. Eu falei isso aqui, eu acho que de manhã também, ou falei também na quinta-feira. O Senhor Jesus advertiu. Ele disse que nós fomos chamados para conhecer a verdade, e a verdade nos liberta. Amém? E aí, bota lá em João 15, 22. E o Senhor Jesus então vem falando e nos chamando e nos comparando a uma árvore. Uma árvore que precisa ser podada, precisa ser preparada, ela precisa ser cortada os galhos que estão secos, ou seja, precisa ser tratada para que dê frutos, e dê mais fruta ainda. Então ele diz assim, se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados do pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Irmãos, a igreja, nós como igreja, vamos ser cobrados por isso aqui. Jesus está falando isso aqui para judeus também, religiosos da época que tinham lá o domínio da religiosidade, mas eles não se encontravam como pecadores, como devedores de Deus, e eles não conseguiam enxergar o que já estava escrito. Então, alguém não terá uma vida resolvida se não entender que Deus diz assim, olha, o que eu estou revelando para você é para que você não se tome como inocente. Por exemplo, Deus fala para alguém não se juntar ao jugo desigual. Ele se junta. Ele é inocente diante de Deus? Sim ou não? Não. Ele tem que reconhecer. Deus diz que o que uniu o Senhor não separe o homem. Que Deus uniu, não separe o homem. Um casal separa. Se ele separou, ele está diante de uma verdade de Deus, sim ou não? Se ele não reconhecer que ele pecou contra Deus, não, mas a culpa não foi minha. Ei, ele não está falando quem foi que acabou com o casamento. Ele está dizendo que não era para romper. Se rompeu, assuma uma responsabilidade. Senhor, eu pequei contra ti. Porque eu tenho também minha responsabilidade. Assuma. Irmãos, a melhor coisa do homem é assumir. Porque enquanto mais tempo você levar para não reconhecer o pecado, mais tempo você vai se esconder de Deus e não vai ter uma vida resolvida. Tem gente que não tem assuntos resolvidos com Deus. Ah, pastor, eu separei, eu casei de novo, e eu casei, eu separei, casei de novo. E aí? Primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer, Senhor, errei. Pequei contra ti, pequei contra a tua palavra. E Deus vai te perdoar, amém? Mas Ele não pode te perdoar se você não apresenta isso para Ele. Se você não reconhece isso, se você não abre isso. Pessoas foram no teu casamento. Pessoas estavam envolvidas no teu casamento. Aquele pecado se tornou notório. As pessoas, caramba, já separou. É preciso que eles saibam que você está arrependido. É preciso que se torne público também, porque o pecado foi público. Se o pecado for público, ele precisa ser tratado em público. Irmãos, isso é muito sério. E Deus vai perdoar, amém? Fala assim, Deus perdoa. Perdoa, irmãos. E Ele resolve, eu te perdoei. E agora o diabo vai te acusar. E aí você vai, meu Deus, o Senhor, vai ficar pedindo perdão um monte de vezes. Deus já te perdoou.
mas ele vai te alertar que virão consequências. Amém? Se mantenha arrependido, porque virão consequências. E as consequências poderão durar anos, mas um dia ela vai nascer, um dia ela virá. Então eu preciso ter resolvido isso. Eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu estou vivendo essas coisas, porque eu plantei isso para a minha vida. Não fica dando uma de inocente diante de Deus. Porque se você fizer isso, mais ainda você não resolve a tua vida. Porque o diabo vai amarrar você. É mais fácil confessar. Adão e Eva estavam lá no paraíso. Deus disse para eles o que eles não deveriam fazer. E eles simplesmente fizeram. Quando Deus veio cobrar e foi procurar eles, eles estavam aonde? Escondidos. Ei, quando alguém não tem a vida resolvida nos seus detalhes, que são importantes diante da palavra, logo você vai se esconder, vai ficar sempre com medo de Deus. Você vai para um culto, você é sempre indigno, vai ser sempre indigno, sempre indigno, sempre indigno. E o diabo vai neutralizando e matando você, e cercando você. E você olha para a pessoa, está me acusando, você está me acusando, e não sei o quê. Todo mundo você vai achar que está contra você. Porque o diabo vai fazer isso na tua mente. Porque você não resolveu esse problema diante de Deus. Querido, o Senhor quer nos chamar a arrependimento. Se Ele já mostrou e Ele convenceu. O Senhor, o Espírito convence. Fala assim, o Espírito, Ele me convence. Mas eu decido o que vou fazer. Ele não vai obrigar. Deus não obriga o homem a se arrepender. Deus não obriga o homem a reconhecer e a confessar. Deus não faz isso, irmãos. Ele vai lá e impacta o coração daquela pessoa. Porque Ele quer resolver esse problema na vida dela. Irmãos, Davi era um homem assim. Davi não tinha, até então ele não estava consciente da besteira que ele fez com Betseba. Deus levanta um profeta, o profeta usa de sabedoria, cria uma alegoria, uma história, e aí pergunta para o rei sobre aquilo, o rei condena aquela pessoa, e aquela condenação que ele deu, era a própria dele a sentença. O próprio rei deu sentença para a própria vida dele. E as consequências demoraram anos para acontecer, mas aconteceram. Deus perdoou Davi. A Bíblia chama Davi do homem segundo um coração de Deus. Ei, Deus te ama, filho. Mas resolva o teu problema. Resolva a tua ação com Deus. Não adianta você transferir culpa para ninguém. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do fulano de tal, a culpa é do sistema, a culpa é desse mundo, a culpa é do diabo. Não! Fala assim, a culpa é minha. Fui eu que fiz isso mesmo. Ainda que fiz enganado. Eu fiz, mas só eu fui burro. Assuma. Tudo que nós precisamos é assumir o que Deus quer, é isso. Alguém resolvido é alguém que não tem vergonha de chegar diante de Deus e expor o seu coração, porque Ele conhece o teu coração, amém? Não adianta, irmão, de Deus não se zomba. E hoje nós vemos pessoas que não são resolvidas, porque tudo elas têm um argumento. Ela sempre tem uma autodefesa dentro daquilo que ela estava vivendo. Querido, Deus, Ele sempre vai dizer para você. Ele sempre vai te ouvir. Sempre vai te ouvir. Deus sempre nos ouve, irmãos. Mas Ele quer que nós também venhamos ouvi-lo. Porque o que Deus quer é que nós venhamos cumprir o nosso papel aqui. A nossa passagem na terra é muito rápida. Se você pensa que hoje você tem 15, 20 anos, 30 anos, ei, passa assim, ó. Quando você pensar que não, acabou. E você não resolveu a sua vida. Por isso que é importante você, jovem, adolescente, começa a resolver a tua vida de já. Ah, mas meu pai, minha mãe, isso... Não, é você com Deus. Não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que possa impedir você de conhecer o Senhor. Ninguém pode amarrar a tua vida, só você mesmo. Por isso, resolva a tua vida. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Um homem chamado Saulo. Um homem crente que estava adorando a Deus. Crente que estava servindo a Deus. Crente que estava fazendo a vontade de Deus. Eu vou defender a palavra de Deus. E ele ia contra o que Deus estava fazendo. Até que ele teve um encontro com o Senhor. Ali ele resolveu um problema.
Ele não conhecia e não sabia o que Deus estava fazendo. Mas a partir daquele momento em que o Senhor tratou com ele, porque ele ouviu e ele respondeu: Senhor, quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus se apresenta para ele. A partir dali a vida daquele homem muda, o seu nome muda. E agora esse homem resolveu um grande problema que ele tinha de religiosidade. Aquele homem encontrou o propósito da sua vida. Ele viveu em função daquilo, ele estava resolvido. Por isso, Paulo, ele não tinha, você lê as cartas paulinas, você vê um grande exemplo, alguém que não tinha mais preocupação com coisa alguma, porque a sua vida estava totalmente depositada ao Senhor. E aí é aquele que ensina para nós: quer comeis, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor, tudo. E Paulo dizia assim: olha, eu não tenho mais nada como lucro na vida, eu não tenho mais coisa alguma, mais ambição de coisa alguma, o que eu quero é o Senhor. Paulo não temia mais coisa alguma, porque era alguém que se resolveu diante de Deus. E a pergunta para você: quanto tempo você vai demorar para se resolver diante de Deus? Quantas pessoas não se resolvem diante de Deus? Quantas pessoas fogem do que Deus está falando? Quantas pessoas tampam os ouvidos naquilo que Deus está falando? Pessoas que não estão temendo ao Senhor. E isso é muito sério. Pela manhã o pastor deu aqui um exemplo, né? Dentro da ministração. E eu achei aquilo muito tremendo. Nessa segunda ministração, ele deu exemplo dos nossos cultos. Ele deu um exemplo do Brasil, né? Do Brasil, ele deu um exemplo quando ele veio aqui no Brasil. Os crentes estavam reunidos, todo mundo adorando, mas ele ficou naquela adoração e ele não via a glória de Deus naquele lugar. Porque enquanto uns estavam adorando, o outro estava dormindo, o outro estava no celular, o outro estava conversando com fulano, o outro levantava, saía, o outro não sei o quê. Uma coisa assim que parece que ninguém estava, o Senhor não estava sendo exaltado, não tinha nenhum tipo de responsabilidade naquele ajuntamento. E aí ele começou a falar sobre o temor do Senhor. E aí as pessoas não conhecem o Senhor, elas não resolveram esse problema. Por isso, irmão, se você não resolve o seu problema de temor ao Senhor também, isso vai prejudicar a tua vida, o teu relacionamento com Deus. É muito importante, porque Deus colocou algo dentro de mim e de você, que é eterno. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. O livro do pregador. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem anseio pela eternidade. Ei, você quer ter uma vida resolvida? Deus colocou no teu coração anseio pela eternidade. Conheça e viva por aquilo que é eterno, amém? Viva por aquilo que é eterno, não por aquilo que é passageiro. Aquilo que é passageiro pode não ser tão importante. Aquilo que é passageiro pode tirar e impedir você conhecer aquilo que é eterno. O teu tempo vai acabar, o meu tempo vai acabar. Centre a tua vida naquilo que é eterno. Coloque os investimentos naquilo que é eterno. Coloque toda a tua vida naquilo que é eterno. Deus colocou a eternidade já está em você, amém? Fala para o teu irmão: a eternidade já está dentro de você. Ei, é por isso que você precisa de algo espiritual. Por causa da eternidade que Ele colocou dentro de vós. Você precisa então guardar o seu coração com relação a isso. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ei, há um problema para ser resolvido. Eu preciso entender. Fala para o teu irmão assim: eu e você, a igreja de Cristo, precisa entender o que é ser eterno. Precisa entender o que é eternidade. E muitos crentes estão vivendo como se não tivesse, mas vai acabar o mundo, meu Deus, deixa eu viver a minha vida. Eu estou ficando velho, estou não sei o que. Ei, isso é eterno. Você não fica velho mais, amém? Fala assim: velho é um pecado. Pecado é que está velho na tua vida, filho. Você é nova criatura, amém? Crente não fica mais velho. Ainda que os cabelos, a pele enrugue, os cabelos fiquem brancos, alguns careca. Ainda que você tem que passar aí um monte de... né, alguns passam tinta vermelha, azul, amarelo, cada um escolhe uma cor e passa. É problema teu, amém?
Se você gosta de azul, eu gosto de branco. Preconceito com os brancos, isso é racismo, hein? Preconceito contra cabelo. Ninguém é cabelo branco. Por que não pinta de branco? Pintar de louro, pinta de branco. Não, é pintar de... pastor, tá bom. Faz o que você quiser do teu cabelo, amém? Resolva o seu problema aí, você com o teu cabelo. Mas o importante é que você saiba que o Senhor, Ele contou até cada fio do seu cabelo. Cada fio. Ele sabe cada um até quando cai. Sabe que aquele que ficou branco, que você pintou de vermelho, que pintou de amarelo, que pintou de azul. Ele sabe de tudo isso. E ele não está nem preocupado com isso, porque você vai receber um corpo revestido de glória. E ele será totalmente satisfatório. Amém? Então não precisa ficar se preocupando de entrar na maluquice desse mundo, esticar aqui, esticar ali, fazer isso, botar botox, né? Tem cheio de carrapato, aí estão botando botox. Botox, no meu tempo eu conheço botox como remédio de matar carrapato no cachorro, né? Cavalo, é botox que botava. E tem gente botando botox, falei, tá dando carrapato nas pessoas. E agora tá botando, estica aqui, enche aqui. Tem gente que tá igual o Kiko. Assim. E bota e fica, tô lindo. Aí vai um monte de gente curte aquele negócio, você tá linda. Meu Deus. Se eu for botar lá, você parece até o Kiko. Vão me deletar, né? Na minha família já fizeram isso. Se eu fizer, aí nego me deleta logo. Eu falei, eu não posso falar a verdade, né? Então, para que você pede para me curtir? Então, eu não curto. Mas deixa eu falar para você, tudo que Deus quer é que você tenha uma vida resolvida. E você tem que pensar nisso rápido, amém? Fala assim, ei, meu irmão, acorda. Ora, desperta, tu que dormes. Levante dentro desse mundo de mortos, porque Cristo quer te iluminar, quer te esclarecer, quer te mostrar aquilo que é eterno. Ele quer resolver, mostrar para você que Jesus, Ele já resolveu o maior problema que você tem, que é o medo da morte. Ele já mostrou para você e revelou a eternidade, amém? O mundo não conhece a eternidade, mas você tem a obrigação de conhecer. Porque Jesus disse, a eternidade é essa, o quê? Qual é a eternidade? João 17,3. Viu? Que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Ei, entregue-se ao Senhor Jesus. Deixa Ele ser Senhor da sua vida. E você terá uma vida resolvida. Ele vai te levar como resolver as batatadas que você fez. Ele vai dizer, filho, tira essas batatas aqui que está tudo dura, seca, tira isso aqui, bota assim, amassa isso aqui, joga aquilo ali fora, bota isso aqui. Ele vai arrumar a tua vida, querido. Tudo que é pecado, tudo aquilo que está estragando o teu relacionamento com Ele, deixa Ele apontar você. Senhor, fala para mim. Senhor, opera em mim o teu querer, o teu efetuar. Mostra, Senhor, o que está, qual é o mal que está em mim. Mostra qual é o erro, qual é o engano. Me cobra, Senhor, pode me cobrar. Pede o Senhor, usa a boca, usa os teus profetas para me ajudar. Pede isso não, hein? Pede não, hein? Porque você pedir, papai vai mandar profeta bater e falar contigo, vem cá. Senta aqui. Ei, seja sincero diante de Deus. Seja sincero diante dele. Coloque o teu ânimo como algo verdadeiro e puro na presença do Senhor. Porque Ele quer resolver a tua vida. Ele quer que você tenha uma vida resolvida. Se você encontrou Jesus, você já tem uma vida pronta para ser resolvida. Talvez a tua vida ainda não está resolvida, porque você ainda não começou a usar os ingredientes que o Senhor estabeleceu para nós. Não começou a se apropriar das revelações. Não se agarrou da palavra da fé e não colocou aquilo para aprender a usar o que recebeu. Tem um monte de coisa, irmãos, que a gente recebe e não sabe usar, mas é uma questão de tempo, amém? É uma questão de tempo. Tudo que Deus te deu, Ele vai te ajudar a você a usar, a aprender a praticar isso, ou aplicar aquilo, amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você, eu quero...